Eu vou te fazer uma pergunta e quero que você responda com honestidade, só para você mesmo. Você acorda de manhã, se olha no espelho e sente orgulho do que vê? Não estou falando de vaidade, estou falando de controle, de intenção, de ser a versão que você sempre prometeu ser para si mesmo. Se a resposta for não, esse vídeo foi feito para você. Hoje eu vou destrinchar o único elemento que separa quem tem resultado estético de quem fica só no plano. E não é genética, não é dinheiro, não é o whey protein certo ou o sérum mais caro do mercado. É uma coisa só. E quando você entender ela de verdade, a sua relação com seu corpo, com seu rosto, com a sua presença no mundo vai mudar. Isso aqui é o Glow Dark. E esse é o vídeo que eu precisava ter assistido anos atrás. Deixa eu te contar como eu era. Eu era movido à motivação barata. Assistia um vídeo, ficava animado, começava tudo com gás total. Dieta, treino, rotina de cuidados. Durava uma semana, às vezes 2 dias. Depois, a motivação sumia e eu voltava para o zero. Sabe o que é mais cruel nisso? Você se sente culpado. Você começa a achar que é fraco, que não tem força de vontade, que não é aquele tipo de pessoa. E isso vai minando a sua autoestima bem devagarzinho, sem você nem perceber. O psicólogo Roy Baumeister, em décadas de pesquisa sobre autocontrole, concluiu que a força de vontade funciona como um músculo. Ela se esgota com o uso. Por isso, depender só de motivação é uma armadilha. Você está usando um recurso finito para tentar construir algo permanente. Não funciona. E foi aí que eu entendi a diferença entre motivação e disciplina. Motivação é o faísca. Disciplina é o fogo que continua queimando depois que a faísca apagou. Um homem motivado treina quando se sente bem. Um homem disciplinado treina mesmo quando não quer. E é exatamente nesse segundo treino, no terceiro, no 10º, que o corpo muda. Agora eu vou te explicar o que acontece dentro do seu cérebro quando você decide ser disciplinado. E por que isso muda tudo. O seu cérebro tem uma propriedade chamada neuroplasticidade. Em outras palavras, ele pode ser reescrito. Toda vez que você repete um comportamento, os neurônios responsáveis por aquela ação se conectam com mais força. É o que os neurocientistas chamam de neurônios que disparam juntos, se conectam juntos. Uma pesquisa da University College London, publicada no European Journal of Social Psychology, acompanhou 96 pessoas e descobriu que o tempo médio para um comportamento se tornar automático, um hábito real, é de 66 dias, não 21, como o mito popular diz. 66 dias de repetição consistente até o seu cérebro reescrever o código padrão. Pensa nisso como uma reprogramação. Você não é refém do seu cérebro, você é o dono dele. E quando você entende isso, você para de lutar contra si mesmo e começa a construir. Eu comecei com coisas pequenas. Parei de subir elevador. Parece idiota, mas foi intencional. Era eu dizendo para o meu cérebro, eu decido, não você. E com o tempo, a escada virou automático. Meu cérebro até estranha quando eu não subo. É assim que começa. Não com um plano perfeito, com uma decisão pequena, repetida todo dia. Isso não é um assunto novo. Os maiores pensadores da história da humanidade já falavam sobre isso, só que hoje a gente esqueceu de escutar. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, é um hábito. Aristóteles, século IV a.C. Repara que ele não disse que a excelência vem de talento, não vem de sorte, vem do que você faz todo dia em loop. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escreveu nas suas meditações: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. Um homem que governava um império ainda precisava escrever lembretes para si mesmo de que o controle começa de dentro. E isso tem a ver com estética? Tudo. Porque a pessoa que você vê no espelho não é só um reflexo do seu corpo, é um reflexo das suas escolhas repetidas, do que você comeu, do quanto você dormiu, de como você tratou a sua pele, do cuidado que você teve ou não teve com você mesmo. A sua aparência é a soma visível da sua disciplina invisível. Agora vou te mostrar na prática como a disciplina se traduz em estética. Não tem milagre aqui, tem rotina. 1. Sono.
Você não vai ter boa pele, boa energia, boa composição corporal sem dormir bem. 7 a 8 horas. O hormônio GH, de crescimento, é liberado principalmente durante o sono profundo. Musculação sem sono é dinheiro jogado fora. 2. Água. 2 litros por dia no mínimo. Hidratação é o skincare mais barato e mais eficiente que existe. Pele seca envelhece. Pele hidratada de dentro para fora brilha. 3. Alimentação de segunda a sexta. Não precisa ser monge, precisa ser consciente. Corte os industrializados durante a semana. Deixa o doce, a cerveja, o lanche para o fim de semana. Isso não é castigo, é consciência disciplinar. Você pode querer e ainda assim escolher não agora. 4. Cuidado com a pele. Lavar o rosto de manhã e à noite. Protetor solar todo dia, não só quando vai à praia. A fotoproteção é o anti-idade mais provado pela dermatologia. Hidratante. Isso não é frescura, é manutenção. 5. Treino. Não precisa ser 2 horas na academia, precisa ser consistente. 3 vezes por semana, bem feito, vale mais do que 6 vezes mal feito. O músculo não cresce no treino, ele cresce no descanso. Mas ele só cresce se você treinou. James Clear, no livro Hábitos Atômicos, defende que melhorar 1% por dia resulta em 37 vezes melhor ao final de um ano. Não é sobre transformação radical de uma vez, é sobre consistência composta. O tempo faz o trabalho pesado se você aparecer todo dia. E eu preciso te contar uma coisa que pouca gente fala. Estética não é só corpo. Estética é presença. É o corte de cabelo que combina com seu rosto. É a roupa que comunica quem você é antes de abrir a boca. É a postura quando você entra num ambiente. É o jeito que você cheira. Eu me olhava no espelho e via cara inchada, corpo sem definição, roupa que não assentava. Não era falta de beleza, era falta de cuidado. E cuidado é disciplina aplicada na sua imagem. Quando você começa a cuidar do corte, do estilo, da roupa, da postura, você não vira bonito, você vira magnético. E magnetismo não depende de simetria facial, depende de presença construída. Tem uma parte disso que eu ainda não falei e que vai fazer tudo isso ter ainda mais sentido. Porque a estética que a gente constrói aqui no Glow Dark não é só visual, ela vem também do controle financeiro, de saber como você investe em você mesmo de forma inteligente. Eu vou trazer esse conteúdo num próximo vídeo e acredita, vai mudar a forma que você pensa em evolução. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, o sininho ligado, porque esse conteúdo chega sem aviso e quem não está inscrito fica de fora. Tem uma coisa que eu quero que você carregue desse vídeo, uma só. Disciplina não é punição. Disciplina é respeito próprio em ação. Quando você diz vou comer limpo durante a semana, você não está se privando, você está se respeitando. Quando você acorda cedo para treinar mesmo sem vontade, você não está sofrendo. Você está construindo uma versão de você que vai se orgulhar no espelho daqui a 3 meses. Eu falei, falho, todo mundo falha. Não dá para competir com um cérebro cansado, mas a diferença é que eu não desisti depois da falha. Eu voltei no dia seguinte. É isso, é só isso. A consciência disciplinar não é sobre ser perfeito, é sobre não se trair. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, escreveu: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Na nossa resposta reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. Disciplina é viver nesse espaço, é escolher antes de reagir. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre alguma coisa, sobre disciplina, sobre cuidado, sobre quem você está construindo, deixa o like agora. Não por mim, porque o algoritmo entende like como sinal de que esse conteúdo vale a pena chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Você vai estar ajudando alguém que nem sabe que precisa ver esse vídeo ainda. Antes de fechar, quero deixar uma pergunta nos comentários e eu quero que você responda de verdade. A filosofia é a matéria que controla todas as outras, ou isso é mito? Me fala nos comentários, porque esse assunto vai virar conteúdo aqui no canal, e quem comentar vai influenciar diretamente o próximo roteiro. A evolução te espera. Aqui é o Dark.